Muito bem, galerinha, vamos lá, voltando a nossa aulinha aí, né? Uma paradinha só para tomar uma água aí, um cafezinho e para a gente continuar. Então, nós paramos aqui nas respostas, né, pessoal, das células, dos tecidos, a diversos fatores, né, que nós paramos aí na última aula. Aos estímulos, que pode levar à hipertrofia e hiperplasia, a falta de nutrientes, que pode levar à atrofia, e uma irritação crônica, ou seja, algo tão drástico que pode levar à metaplasia, que é a mudança total na estrutura do tecido, do órgão e assim por diante. Então, quando a resposta das células do tecido não é boa, as células podem sofrer apoptose sem prejudicar as células em volta, ou necrose, quando prejudica as células ao redor, tá? Grau das lesões, só para fechar essa parte aqui. Olha só, as lesões, então nós estamos falando aqui dos estágios das lesões, né? Aqui nós falamos da exposição, aqui nós falamos das respostas e aqui o grau. O grau pode ser reversível, como eu já falei, tá? Se você tiver um trauma tópico, é uma lesão, você arranhou o braço, ralou o braço aí, né? Caiu de bicicleta e tal. Então esse é um trauma tópico, uma lesão superficial, tá? Essa lesão superficial, ela pode ser leve, quando é o caso de um arranhado, um esfolado aí, uma caída de bicicleta, né? Ou pode ser uma lesão mais aguda, né? Uma lesão mais grave, deixando ali uma pequena cicatriz, alguma coisa assim, tá? Mas isso não quer dizer que vai perder a função daquele membro ou daquele órgão, daquele local. Então é o que a gente chama de lesão reversível, tá? Agora, a lesão irreversível é quando todo o tecido, né, ele é lesionado de modo que não há como recuperar, não há como voltar à função normal naquele lugar, tá? Naquela região, que é o caso de queimaduras graves na pele. Você pode ter lesões moderadas, intensas ou crônicas, independente se é moderada, intensa ou crônica, que são aquelas queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau. As queimaduras, via de regra, são irreversíveis, porque as células dos locais onde há a queimadura dificilmente vão regenerar ou vão voltar ativa, né, como antes, né? Claro que você não vai, né, se for uma queimadura pequena, você não vai perder a pele toda do braço porque teve aquela queimadura pequena, certo? Mas se for uma queimadura no braço todo, você pode inclusive perder a mobilidade do braço, tá? Então é da mão ou outra parte do corpo. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, tá? Ele mostra aqui que na medida que a célula vai perdendo a sua função, então isso é um gráfico do avanço da lesão, tá, pessoal? Então veja, ó, à medida que a célula vai perdendo a sua função, tá? Graus de reversível ou irreversível vão se alternando, né? Que aqui é a duração da lesão, né? Que a gente chama de duração da lesão. Então percebam aqui que esse aqui é o ponto limite, esse pontilhado aqui é o ponto limite, tá? É quando a célula ela já não é mais reversível. Então daqui para cá é reversível, daqui para cá irreversível, tá? Essa azul aqui é a linha onde a célula, né, sofre lesões, mas lesões que não geram grandes problemas. É o caso lá da apoptose que eu falei para vocês. Pode perder uma ou outra célula, né? Mas não chega a perder a função do tecido. Esse já alaranjadinho aqui, já há uma mudança na estrutura. Um número maior de células é lesionada, uma parte maior do tecido já sofre uma lesão maior, mas não chega a perder o membro, o órgão todo. Já o verdinho, veja, ó, são graus avançados de lesões, tá? O verdinho, onde você vai ter, né, mudanças a nível micro, tá? Mudanças a nível microscópicas, morte microscópica. Significa que as células daquele local já não se regeneram mais, tá? Já não se regeneram mais, então uma grande área é lesionada e não há mais regeneração tecidual. E aqui o último é o grau maior.
onde há a morte macro. Você pode estar perdendo aqui um órgão, um tecido todo, um membro todo nesse último estágio, certo? Então, isso aqui é só um gráfico que a gente encontra muito aí na literatura para trabalhar essa questão do efeito, né, do reversível e do irreversível, tá joia? Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho, lembra que eu falei para vocês, ó, que quando a célula é submetida a um estímulo, tá, ela aumenta a demanda. Ou seja, é dada a ela ó, estamos precisando de mais célula, tá? Estamos precisando de mais célula, tá? Então é dado um estímulo para esse grupo ou para essas células, tá? Vamos falar da hiperplasia. A hiperplasia, pessoal, a hiperplasia ou grande proliferação celular é um estímulo que pode ser externo ou interno, que sinaliza para a célula-alvo, né, iniciar ou aumentar sua proliferação. Então, a hiperplasia tem a ver com o número, né, o aumento do número de células, por qualquer motivo, tá? Então, já que, obviamente, estamos falando de patologias. Então, há um estímulo externo que vai até uma determinada célula, aquele estímulo externo ou interno, e aquela determinada célula, que é chamada célula-alvo, ela é estimulada a proliferar. Como é que uma célula prolifera, pessoal? Mitose, né? Então, ela vai começar a se multiplicar por mitose. Isso é a hiperplasia. A hipertrofia é o aumento do órgão, é o aumento do volume do tecido ou do órgão, tá? Muito bem. Então, vamos falar do aumento do número de células. Existem dois tipos de hiperplasia. A fisiológica, né? A fisiológica e a patológica. A fisiológica, ela pode ser compensatória, né? Que vai acontecer um aumento do número de células após um dano. Ou seja, houve um dano no tecido, houve um dano no local. Então, depois desse dano, dessa lesão, né, no local, então as células locais vão ser estimuladas a se multiplicar. É o que a gente chama de compensar, é multiplicação compensatória. Um exemplo clássico é o caso do fígado. Então, o fígado está normal, ele possui células quiescentes, são normais, células que estão lá funcionando normalmente. Mas se eu tiver uma lesão aguda de um pedaço do fígado, cortou um pedaço do fígado, então vai haver uma proliferação por mitose para regenerar a parte lesada, tá? Então, nesse caso, o fígado, né, que não são todos os órgãos humanos que conseguem fazer isso, mas o fígado tem alta capacidade de regeneração, tá? Então, se você cortar um pedacinho do fígado, as outras células que estão próximas recebem estímulos químicos, tá? De proteínas específicas, e esse estímulo é chamado de hiperplasia fisiológica compensatória. Esse estímulo faz com que as células se multipliquem por mitose, e aí regenera aquela parte lesada. Vai compensar, né? Então vai haver uma compensação, certo? Um outro caso é que pode ocorrer também em alguns tecidos por diferenciação e proliferação de células-tronco indiferenciadas. Tá? Então, tem várias partes do corpo que pode proliferar, né, o número de células, aumentar o número de células devido às células-tronco que existem naquele lugar. O que é uma célula-tronco indiferenciada? Célula-tronco é uma célula que pode se transformar em qualquer outro tipo de célula. Por exemplo, na orelha, na cartilagem, né, no lóbulo da orelha, tem células-tronco indiferenciadas, tá? Então, uma pessoa fura a orelha, é uma lesão. Houve um estímulo externo, houve um dano no tecido. Você furou a orelha para colocar um brinco, então houve um dano, tá? Então, o brinco fica ali, beleza. Se você tirar o brinco, daí a algum tempo, o buraco ele fecha. Se a lesão não foi muito grande, né, claro, mas se foi um pequeno buraco, pode haver um fechamento. Então, por que fechou? Porque novas células foram produzidas. E como que novas células foram produzidas? Mitose.
através de células-tronco que existem lá, que vão se multiplicar em novas células do lobo da orelha. Então, um dano estimulou a mitose compensatória. Mas pode ser uma hiperplasia fisiológica hormonal também. No caso do útero, o útero sofre aumento de volume, que é o gene de hipertrofia. Olha aqui, ó, tá vendo aqui a hipertrofia do músculo do útero, ó. Tá? Aqui tá um normal, ó. E aqui, ó, o tamanho, ó, do músculo já aumentou. Então, isso é hipertrofia do órgão, tá vendo? Aumentou o tamanho do útero, aumentou o tamanho do útero, tá? Ou aumenta o número de células, que é a hiperplasia. Que é aqui, ó, tá vendo? A parte de dentro, ó, o endométrio aqui, tá vendo, ó? O endométrio, ele sofreu um aumento sensível no número de células aqui dentro. Isso é causado devido à ação da progesterona, que é um hormônio importante que prepara toda essa parte interna, né, do útero, que a gente chama de, né, a luz uterina aqui, para quê? Para receber o possível bebê, né, o possível embrião, tá joia? Então, nesse caso, há uma hipertrofia ou hiperplasia graças à ação do progesterona, tá? A hiperplasia, né? Nesse caso, o hormônio está causando os dois aqui, tá ok? Então, temos também a hiperplasia, que é a fisiológica, que pode ser compensatória e hormonal. E temos também a hiperplasia patológica, tá? A hiperplasia patológica, em muitas ocasiões, a hiperplasia patológica ocorre por estímulos hormonais desregulados, mas cessa quando é cessado a ação hormonal. Ó, aqui, galera, a compensatória e a hormonal são hiperplasias fisiológicas que voltam ao normal. Os tecidos podem voltar ao que era antes, tá? O útero, ele volta ao normal. Há sempre não é algo patológico, não é algo anormal, tá ok? Então, vai haver um estímulo, proliferação e volta ao normal. No caso da hiperplasia patológica, não. No caso da hiperplasia patológica, é uma doença. Então, o que pode acontecer por estímulos hormonais, hormônios desregulados, tá? Mas, se a ação hormonal diminuir, pode voltar pode ser tratado, né? Então, existem muitos problemas hormonais que podem ser tratados. Olha aqui o caso da próstata. Então, tá aqui a bexiga, olha o desenho que legal, ó. A bexiga e aqui embaixo a próstata, tá? Então, veja aqui a bexiga normal, próstata normal. Bexiga normal, próstata hiperplásica, né? Que é a hiperplasia prostática benigna. Por que é chamada benigna? Porque isso aqui ainda não é o câncer. Ela pode ser tratada, tá? Então, há uma desregulação hormonal, causa aumento do número de células da próstata, faz com que ela cresça. Agora, se eu tomar a medicação que vai equilibrar a taxa de hormônio, ela volta ao normal. Professor, mas a hiperplasia prostática benigna pode vir a ser um câncer de próstata? Se não for tratado, pode. Claro que pode, tá bom? E o que é o câncer? É a multiplicação dessas células exageradamente. Há uma alteração no DNA, tá, das células. As células começam a se multiplicar de maneira desregulada e a próstata perde a sua função. E isso pode cair na corrente sanguínea e gerar tumores em volta aqui, em toda a região, tá bom? Essa é a hiperplasia patológica. Mecanismos de hiperplasia. Desculpa aí, pessoal. Mecanismos de hiperplasia. Ocorre principalmente por ação de agentes que estimulam fatores que induzem a proliferação de células normais, as quiescentes. Foi o que eu falei lá atrás. Então, isso aqui é o conceito de hiperplasia. Tá? Então tem um agente, um estimulante, esse agente prolifera o número de células normais, que pode ser fisiológico ou patológico, tá? Então vamos lá, fatores, hormônios e sinalizadores peptídicos, tá? No caso aqui eu vou dar um exemplo, o VEGF, que promove proliferação de células endoteliais da vascularização, células, ou seja, células que ficam dentro dos vasos sanguíneos.
tá? Esse hormônio, né, esse hormônio aqui, ele pode causar a proliferação dessas células, se estiver desregulado. E isso vai, então o epitélio dentro do vaso sanguíneo vai ficar grosso e vai haver uma obstrução do vaso sanguíneo devido ao aumento de número de células. Olha só como é perigoso isso. Tá? Então, um hormônio desregulado que pode fazer aumentar o número de células dentro dos vasos sanguíneos, do tecido epitelial, chamado endotélio, e isso vai causar uma vasoconstricção, né? Problemas na vascularização sanguínea. Tá? E eu também tenho o caso do GH, que é o hormônio de crescimento. Então, esse hormônio desregulado, ele vai fazer com que as células se multipliquem de tal maneira que vai fazer o indivíduo crescer muito, exageradamente, tanto ossos quanto músculos, tá? Obviamente que isso não é algo saudável, vai causar problemas em articulações, né, caixa torácicas, né, ossos, músculos. Esse indivíduo vai ter problemas sérios, que é uma doença que a gente chama de gigantismo, tá? Muito sério, e causa muitas dores a vida toda do indivíduo, certo? Então, são fatores relacionados aí a dois tipos de hormônios desregulados, né? Que são mecanismos que causam, né, essa hiperplasia. Também temos casos de hormônios esteroides que podem causar hiperplasia, como é o caso da testosterona, que estimula a produção de espermatozoides, né, nos testículos, tá? Mas se você aplicar esse hormônio em outras células, em células musculares, por exemplo, você pode causar hiperplasia do tecido muscular. Muita gente toma bomba aí, né, à base de testosterona, para aumentar o volume ou quantidade de células musculares. Agora, isso não é saudável, isso é errado. Você vai criar células onde não precisa de mais células. Tá? Então vai gerar uma patologia ali, é óbvio que vai. Né? Você vai sobrecarregar o tecido muscular. Né? E tem o caso da progesterona no útero também, que aumenta, né, o volume de células endometriais. Né? Então, nesse caso aqui também tem o efeito do progesterona. Se você tiver excesso de progesterona ou falta do progesterona, pode vir a ter o aborto. Tá? Pode vir a ter aborto, então, porque a pessoa vai perder toda a camada interna do útero aí, devido à falta do progesterona, tá? E você pode ter também hiperplasia por ação viral, como é o caso do papilomavírus, que o famoso HPV, tá? Então, esse vírus, via sexual ou de outra maneira, você adquire esse vírus, tá? E ele vai lá nas células, né, dos seus órgãos genitais, tanto no pênis quanto na vagina, e vai estimular a proliferação, né, de células doentes, células tumorais, tá? Essas células, elas podem, no caso do homem, se for externo, né, no pênis, pode ser raspado, pode ser tirado, e feita ali uma queimadura, e pode ser tratado. Agora, no caso da mulher, que é dentro da vagina, lá no colo do útero, essas verrugas, né, do HPV podem entrar na corrente sanguínea, proliferar e atingir toda a parte interna do útero e vir a causar o que a gente chama de câncer de colo de útero. Muito sério, muito grave, é causado por um vírus. Certo? Então, existem diversos fatores que podem levar à hiperplasia. Aqui são apenas alguns exemplos, tá, pessoal? Sequência de proliferação celular. Então, desculpa aí, tá? Já estamos nos finalmente aqui, tá ok? Qual é a sequência da proliferação celular, então, numa hiperplasia? Você tem aqui uma célula normal e ela recebe um estímulo. Então, eu falei de vários tipos de estímulos, né? Falei de vários aí, tá? Estímulos fisiológicos e estímulos patológicos. Aqui são, né, estímulos patológicos, tá? Fatores patológicos. Então, você tem uma célula normal, ela recebeu um estímulo, certo? Então, o que faz com que essa célula se multiplique? Independendo do tipo de estímulo. Ó, dentro daquela célula, no citoplasma, o que existe? Proteínas específicas, chamadas de MARC, ERK e AKT. Essas proteínas, o que elas fazem? Elas vão lá no núcleo, olha que, né,
abençoada de proteínas essas. Quando a célula é estimulada, essas proteínas vão no núcleo e vão mandar o DNA se replicar. Né? E vão dar uma ordem química ao DNA. E o DNA, então, começa o quê? Começa a produzir cópias dele mesmo. Quando o DNA começa a produzir cópias dele mesmo, automaticamente dá início ao ciclo celular. O que é ciclo celular, pessoal? Mitose. Né? Lembra do processo da mitose? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Uma célula gera duas com a mesma carga genética. Então, o estímulo, ele desencadeia uma ação, né, de proteínas internas que obrigam o DNA a se replicar, dando início ao ciclo celular. Então, esse aí é o mecanismo, né, bioquímico da proliferação durante uma hiperplasia patológica, né? Ou não, né? Pode ser fisiológica também, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhar só com esses 2 vídeos. Eu não vou entrar ao vivo, entendeu? Eu não vou entrar ao vivo. Eu acredito que esses 2 vídeos estão bem claros. Todas essas expressões, todos esses termos que vocês assistiram aí são importantíssimos para que a gente possa continuar dentro dos conceitos da patologia. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham um bom final de semana, que Deus abençoe vocês aí, e não deixem de fazer a tarefa, tá bom? Então, vários alunos se cadastraram lá no Classroom, né, ou quase todos da turma de vocês, mas eu recebi muito poucas tarefas, né? Então, eu preciso que vocês, né, estejam aí atentos com relação a isso. Daqui 3 semanas, né, nós já estamos aí há quase 3 semanas das avaliações, e os 3 pontinhos de conceito da turma de vocês é baseado nessas tarefas, né? Eu não vou passar nenhum seminário, nenhum trabalho extra grande, então eu preciso que vocês desenvolvam as atividades lá do Classroom, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurar aí, né, no grupo ou no PV, estou à disposição de vocês. Que Deus abençoe a todos, juízo aí, moçada, e muita saúde. Fica com Deus, tchau, tchau.